Amados irmãos, como disse, o texto dessa noite é a mensagem de Deus pregada através do seu servo, profeta Abacuque. Esse profeta que está entre os profetas, os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Pouca coisa nós sabemos sobre Abacuque. O seu nome, por exemplo, não é judeu, não é um nome hebraico. Abacuque é um nome acadiano, que é a língua dos assírios e dos babilônios, uma língua falada por assírios e babilônios, e significa árvore frutífera. Também não sabemos muito da data da sua profecia. Há uma ideia mais ou menos unânime de que a profecia de Abacuque é do século VII antes de Cristo, algo aí em torno do ano 609, chegando, recuando até o século VI, em 598 antes de Cristo, ambientada aí mais ou menos no período do reinado do rei Jeoaquim, filho de Josias. Também podemos ver, a partir da sua mensagem, que ele foi um contemporâneo dos profetas Naum, Sofonias e Jeremias. E esse capítulo 3 que lemos, o finalzinho dele aqui, é conhecido como o Salmo de Abacuque. Sim, um salmo. Para aqueles que se surpreendem com isso, a Bíblia está cheia de salmos, de Gênesis a Apocalipse, há salmos que não apenas no livro dos Salmos, há salmos fora do livro dos Salmos. E esse capítulo 3 de Abacuque é conhecido como um Salmo de Abacuque. E ele registra uma declaração de fé inabalável em Deus em um momento de crise, em um momento de um tempo muito difícil na história da nação de Israel. Esse versículo 17 e 19 que lemos retrata uma situação muito parecida com uma de terra arrasada. Mesmo nesse versículo, se você prestou atenção em como ele inicia o versículo, e eu vou ler novamente, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Perceba que ele está descrevendo uma situação de crise, uma situação de caos, uma situação em que a nação poderia ser visto como uma terra arrasada. Por quê? Se os irmãos lembram, a base da economia de Israel estava na agricultura e na pecuária. E o que ele está dizendo? Ele está retratando dos três principais produtos da agricultura de Israel, que era a base de toda a economia deles. Ele fala do figo, ele fala da uva, ele fala da vide, então a produção de uvas, e ele fala da azeitona, na produção de azeite. Os irmãos sabem que os profetas, salvo engano, Zacarias quem vai falar que uma das riquezas é ter azeitonas. Por quê? Porque o azeite era usado não apenas para a alimentação, mas ele era usado como óleo combustível para as lamparinas. Ele era usado no óleo da unção. Então, o figo, a uva e a azeitona eram a base principal da produção agrícola em Israel, associada ao trigo, que era a fonte de mantimento deles nos pães. E a agricultura estava concentrada na criação de ovinos e caprinos, carneiros e bodes, que é chamado de gado miúdo, e o gado maior, que são os bois, que é chamado de gado simplesmente. Então, gado miúdo, ovelhas e cabras, gado, o boi. E o que o profeta está dizendo é que ele está fazendo uma declaração de fé, tendo por base o que está acontecendo com a nação. E ele está relatando que, ainda que a figueira não floresça, ou seja, não há produção de frutos na figueira, o produto da oliveira minta, a oliveira não produz. A azeitona também não está sendo produzida, porque a oliveira não produz mais. É isso que ele está dizendo.
que os campos não produzam mantimentos, então não há trigo para abastecer os celeiros das cidades. As ovelhas sejam arrebatadas do campo e nos currais não haja gado. Então, se a agricultura falhou, se a pecuária for extinta, o povo vai morrer de fome. Essa é a consequência. E essa é uma situação, como falamos, de terra arrasada. Não há produção nos campos, não há gado nos currais. Como sobreviver em meio a tudo isso? E as palavras do profeta, em meio a esse quadro caótico, muito pior do que o quadro que nós estamos vivendo hoje, porque vivemos um tempo difícil, um tempo de crise, mas não estamos num caos, porque num caos a pandemia teria paralisado a indústria. Os campos também não estariam produzindo e nós não teríamos o que comer. Mas o mundo continua funcionando, a sua cadeia produtiva continua funcionando. Embora tenhamos enfermidades, embora tenhamos morte, embora muitos estejam hospitalizados e os hospitais estejam à beira de colapso nos seus leitos disponíveis, ainda assim a produção continua se mantendo. Então, estamos um pouco diferente do que está acontecendo aqui nesse texto que o profeta está relatando. Mas, apesar disso, da agricultura não estar produzindo, dos campos não terem produção e os currais estejam vazios de animais para ser consumidos e oferecerem os seus produtos, que é o leite do gado, ele está dizendo: todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da coça, e ele me faz andar altaneiramente ou em lugares altos. Quando nós lemos isso, nós ficamos deslumbrados com essas palavras de Abacuque. Como é possível manifestar uma fé deste quilate a despeito de toda a crise que está diante dos olhos do profeta? E aí nós olhamos para esse texto e olhamos para nós mesmos, em situação um pouco melhor do que esta que a nação de Israel estava vivendo. E nós, então, perguntamos para nós mesmos: por que não somos capazes de fazer uma declaração igual a essa? Ou por que temos dificuldades em crer de que é possível fazer uma declaração dessa natureza em meio aos problemas que estamos vivendo atualmente? É possível crer em Deus como a nossa alegria? É possível exultar pela salvação que Ele nos proporcionou? É possível continuar crendo que Deus é, sim, a nossa fortaleza e que Ele faz os nossos pés como da coça e Ele nos faz andar em lugares altos? É possível crer? Quando a gente lê a história de sucesso de muitas pessoas e quando a gente lê o final da história, nós ficamos normalmente muito impressionados com o que lemos. E é o que estamos vendo aqui. Estamos lendo o livro de Abacuque pelo final. Estamos impressionados com a declaração de fé de Abacuque. Mas eu quero desafiar os irmãos a que olhemos um pouco mais de perto a vida do profeta, o início da sua profecia, para percebermos se é possível nos identificarmos com ele em algum momento da sua vida. Porque se for possível nos identificarmos com o profeta Abacuque em algum momento da sua vida, e essa identificação nos aproximar da sua pessoa, demonstrando que a nossa humanidade não é muito diferente da dele, poderemos chegar à conclusão que, ao olharmos para as circunstâncias que nos cercam, seremos capazes de fazer uma declaração de fé semelhante a esta que o profeta fez. E o desafio da palavra de Deus nessa noite é para que descubramos isso na vida do profeta, nos identifiquemos com o seu momento histórico e, a partir da experiência dele, podermos também proferir uma declaração de fé semelhante à que ele fez aqui nesse texto. A vida, meus amados irmãos, apresentada pelo profeta, que é um desafio para nós nessa noite, é vivê-la na perspectiva da fé.
Por isso que Abacuque vai dizer no capítulo 2, no verso 4, na parte B, um versículo que foi a base da conversão de Martinho Lutero. Um versículo que foi usado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, também usado por Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, e também pelo autor de Hebreus, no capítulo 10, um texto que nós lemos nessa noite. E a declaração dele é: mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé, assim como o guerreiro vive pela sua espada. E esse texto da conversão de Martim Lutero e de artifício nos argumentos de Paulo e do autor de Hebreus nos faz esse desafio de viver essa experiência de fé, dizendo-nos e ensinando-nos que viver por fé pode ser uma experiência extremamente emocionante. Porque quando nós vivemos por fé, nós não sabemos como as coisas terminam e nem precisamos saber. Tudo que precisamos é confiar que elas terminarão da melhor maneira possível. E eu quero introduzir essa discussão sobre os pontos de contato entre a nossa vida e a vida do profeta, dizendo que uma vida de fé não significa necessariamente uma ausência de dúvida em alguns momentos em nossos corações. A dúvida pode existir mesmo em uma vida de fé, mesmo naquele que vive pela sua fé. Mas a dúvida é diferente da incredulidade, porque a dúvida, para aqueles que vivem por fé, vai levá-los à presença de Deus, como fez o profeta Malaquias, o profeta Abacuque, e apresentá-las aos pés do Senhor. A incredulidade nos faz virar as costas para Deus. Então, normalmente, quando nós temos algumas dúvidas e o nosso coração é assaltado por alguma dúvida, nós ficamos receosos de: será que é possível que existam momentos de dúvidas no coração daquele que vive por fé? E a resposta é sim. João Batista, quando estava preso, mandou perguntar a Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? O mesmo João Batista que no capítulo 1 de João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era um homem de fé, ele veio preparar o caminho de Jesus, mas quando estava preso em uma situação difícil, prestes a ser executado, decapitado, João manda perguntar a Jesus. A dúvida subiu ao seu coração, mas Jesus respondeu. E é interessante aquilo que falamos, a diferença entre dúvida e incredulidade. Quando a dúvida vem ao nosso coração, devemos apresentá-la ao Senhor. Aquele que vive por fé apresenta as suas dúvidas ao Senhor, mas aquele que não vive por fé vira as costas ao Senhor e vive uma vida de incredulidade. João Batista apresentou a sua dúvida a Jesus. Judas, quando traiu Cristo, foi para a incredulidade do seu coração e enforcou-se. Então, amados, Abacuque vai nos ensinar nessa noite, ele que vivia pela sua fé, de que, mesmo para aqueles que vivem por fé, em momentos de crise, pode também ter períodos de dúvida. E como superar e como sobreviver a esses momentos é a resposta que queremos trazer para a igreja nessa noite. Por isso eu quero falar sobre um pouco mais daquilo que podemos extrair do livro de Abacuque, sobre quem é Abacuque e o que está acontecendo com ele nesse momento. Abacuque é um profeta provavelmente profissional, talvez um profeta do templo. O primeiro capítulo de Abacuque, versículo 1, começa assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, não há dúvida alguma de que Abacuque é um profeta. Ele é um homem chamado por Deus para profetizar. No capítulo 3, no verso 1, esse salmo de Abacuque diz: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E a última frase do último versículo do capítulo 3 vai dizer assim: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Sim, essa frase está no original do capítulo 3. Essas duas frases, oração do profeta Abacuque sob forma de canto
e ao mestre de canto para instrumento de corda, nos faz deduzir que provavelmente Abacuque era um levita. Ele é alguém da música, do louvor, mas ele, como levita, foi chamado por Deus para ser profeta, e ele não está sozinho, ele tem a companhia, por exemplo, de Jeremias, que era um levita e que foi chamado para ser profeta. Então, muito provavelmente, Abacuque é um profeta de Deus, mas que era um levita de nascimento. E, normalmente, a responsabilidade do profeta é advertir o povo para não se afastar da aliança que estabeleceu com Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, nós percebemos que Abacuque vai numa direção contrária à direção dos profetas. Abacuque, como profeta, nós imaginamos, deveria fazer o que faz a maioria dos profetas nos textos bíblicos. Ele traz a mensagem de Deus para o povo, ele confronta o povo com o seu pecado e ele pede que o povo esteja atento à aliança, converta-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Mas o livro de Abacuque nos mostra que o profeta está indo numa direção contrária. Ele está questionando Deus. O coração do profeta está sobressaltado ou assaltado por algumas dúvidas, e ele, então, começa a questionar o autor da mensagem, o autor dos termos da aliança que fez com o povo. O que Abacuque está fazendo é questionando Deus, porque, aparentemente, Deus está agindo de um modo estranho. Aparentemente, para Abacuque, Deus não está prestando atenção na própria aliança que ele fez com o seu povo. E aí, Abacuque elabora 3 perguntas, e essas 3 perguntas são perguntas que sobem ao nosso coração em algumas situações de crise pelas quais nós passamos, e podem fazer tremer os alicerces da nossa fé. As perguntas de Abacuque, elas são as mesmas perguntas que nós fazemos nesses momentos. E é por isso que, quando eu desafiei os irmãos a olharmos mais de perto Abacuque, eu quis trazê-los dessa declaração estrondosa de fé que ele fez no capítulo 3, no versículo 17 até o versículo 19, e mostrar para os amados irmãos que nem sempre foi assim. Que houve um momento na vida de Abacuque em que ele não era capaz de fazer essa declaração de fé que fez no capítulo 3. E isso vai nos identificar com ele. Esse será o nosso ponto de contato com a vida do profeta Abacuque, para nos animar nessa noite e nos fazer crer que nós também seremos capazes de dizer declarações de fé tão estrondosas quanto esta, mesmo vivendo momentos de crise ou momentos de dúvida em nosso coração. E quais são essas 3 perguntas de Abacuque que são idênticas às que nós fazemos em muitas situações da nossa vida? E a primeira pergunta que Abacuque faz está no capítulo 1, no verso 2. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O que Abacuque está dizendo é: por que Deus permanece ou parece permanecer em silêncio? Ele está clamando, ele está dizendo: Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Abacuque está olhando aquele cenário de desolação, aquele cenário de dificuldade, aquele caos que está diante dos seus olhos, e ele então olha para o céu e diz: Senhor, até quando eu vou clamar e tu não me escutarás? O que vai no coração do profeta é: Deus silenciou. E eu e você, meus amados irmãos, tantas vezes na nossa vida, em momentos de dificuldade, em situações de desespero, quando nos voltamos para aquele a quem conhecemos, o Deus a quem servimos e buscamos e oramos e pedimos que outras pessoas orem por nós, e a resposta não vem, e a solução não chega, e a situação tantas vezes se agrava. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o céu e imaginamos que Deus não está nos escutando? Honestamente falando, isso, por certo, já aconteceu na sua vida, na minha vida, mais de uma vez.
Porque quando nós olhamos para a Escritura, não foi apenas Abacuque que teve essa sensação. Jó também teve essa sensação. Quando, vivendo o seu caos particular, o seu tempo de crise, Jó falava e perguntava e questionava e orava e parecia que Deus não lhe responderia, porque a resposta que ele tinha de Deus era o silêncio. Davi, no Salmo 70, no versículo 1, ele também tem essa sensação de que Deus parece estar demorando em lhe atender, em lhe responder, em dar ouvidos à sua oração. Mais de uma vez nós vamos ler nos Salmos a expressão: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. E no Salmo 70, Davi diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Parece que o socorro de Deus está demorando. E o que Abacuque está dizendo é exatamente isso que nós dizemos tantas vezes. Deus, por que o Senhor não me responde? Às vezes nós cansamos, oramos, estamos orando, extenuados de orar e esperando, e parece que o céu está fechado. E parece que Deus não vai nos responder, porque o silêncio, tantas vezes, tem sido a resposta que temos tido. Isso pode fazer com que a nossa fé não resista. Isso pode fazer crescer a dúvida e o risco que tem é de descambar para a incredulidade. Então, a pergunta é como sobreviver a esse tipo de dúvida, onde parece que Deus não está escutando a nossa oração. A mesma dúvida que Abacuque tem aqui, quando ele diz: até quando clamarei? Parece que assim, Abacuque está demonstrando que ele está próximo do seu limite. Eu estou clamando, eu estou gritando, e tu não me escutarás. Eu penso que essa pergunta de Abacuque, por certo, nos identifica com ele. Nos faz olhar para Abacuque e dizer: ele era feito da mesma matéria que nós. Abacuque não era um super-homem. Ele era de carne, osso e dúvidas, como eu e você. A segunda pergunta que Abacuque faz está no capítulo 1, no verso 3 e 4. Ele pergunta: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Nessa segunda pergunta, o que Abacuque está dizendo é: Deus, por que parece que tu estás sendo tolerante com o pecado e com a injustiça? Ao invés de pedir que o povo se arrependa dos seus pecados, agora Abacuque está pedindo para Deus castigar e trazer o seu juízo sobre o pecado. O que Abacuque está dizendo é: Deus, tu estás sendo tolerante com a iniquidade. Isso não está de acordo com a tua lei. Isso não está de acordo com a tua aliança. Isso não está de acordo com aquilo que tu dizes no Pentateuco, quando tu dizes que a obediência será recompensada, mas a desobediência será castigada. E o que Abacuque está dizendo? Ele está falando aqui de uma outra situação de caos. Na primeira pergunta, ele está olhando para o caos econômico, o caos da perda de produção dos campos, a perda, a destruição da economia, porque a pecuária não existe mais. Então, a base da economia nacional foi destruída. Olhando para esse caos, ele está clamando e parece que Deus não lhe responde, está em silêncio. E agora ele olha para a condição espiritual do povo. O que ele vê? Ele olhou para a situação econômica e ele viu campos improdutivos, currais vazios. Ele olha agora para a questão espiritual, para a vida da sociedade. O que ele enxerga? Ele enxerga iniquidade, ele enxerga opressão, ele enxerga destruição, ele enxerga violência, contendas, litígios,
ele enxerga uma lei que se afrouxa, que não pune os culpados, ele enxerga uma justiça que não se manifesta, ele enxerga o perverso dominando sobre o justo e a justiça sendo torcida. Olhe para este quadro social que Abacuque está descrevendo e compare com as páginas dos jornais e dos portais de internet que noticiam a vida política do nosso país. E veja se não há semelhanças quando o culpado está sendo libertado pela compra de sentenças. E perceba se os ricos e poderosos, o perverso, o injusto não está dominando sobre o justo. Olhe para a realidade das cadeias do nosso país e veja quem está encarcerado, se não é o pobre, se não é o negro, se não é o desfavorecido, porque o rico, aquele que pode pagar as famosas bancas de advogados, estão em liberdade. Eles estão usufruindo do dinheiro, da corrupção, do crime. Eles estão posando de cidadãos honrados e honestos, quando, na verdade, são escórias da sociedade. Por quê? Porque a justiça está sendo torcida, porque os tribunais não estão legislando como deveriam, porque o direito está sendo jogado no chão e pisado pelas autoridades. Esse quadro social também nos identifica com o quadro que Israel estava vivendo e que Abacuque estava enxergando diante dos seus olhos. E quando ele vê esse caos social, ele olha para Deus mais uma vez e diz: por que parece, Deus, que tu estás sendo tolerante com esse estado de coisa? Por que tu estás sendo tolerante com o pecado e por que tu estás sendo tolerante com a iniquidade? De novo, o coração do profeta está sendo assaltado por um sentimento que esteve também no coração de outros homens. Jó, também refletindo sobre o caos próprio que ele vivia, ele diz no capítulo 24 do seu livro: por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Ele está questionando: Deus, por que tu não estás agindo? Eu te conheço. Por que não vem o teu tempo de julgamento? E ele diz: aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Ele está descrevendo um caos social também, ele está descrevendo um quadro de injustiça, em que o perverso está dominando sobre o fraco, o oprimido. E Jó está fazendo o mesmo questionamento. De novo, eu recorro ao salmista, e no caso Asaf, para dizer que esse sentimento também esteve no coração de Asaf. No Salmo 73, refletindo sobre a prosperidade dos perversos, Asaf diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Que Asaf está dizendo é a mesma coisa que Jó falou, é a mesma coisa que Abacuque falou, é a mesma coisa que nós tantas vezes falamos. Quando olhamos para o noticiário da televisão, nós perguntamos: Deus, por que o Senhor não põe termos a esse quadro de coisas? Por que o Senhor não entra com juízo sobre essas pessoas? Por que o Senhor permite que coisas assim continuem acontecendo? E quando esses questionamentos, quando essas dúvidas sobem ao nosso coração, o risco que existe é que viremos as costas para Deus. Mas o desafio dessa noite da palavra do Senhor é perceber que essa mesma dúvida esteve no coração dos outros homens de Deus. E ainda assim, eles foram capazes de sobreviver a elas. Eu e você temos momentos assim. Estamos vivendo uma crise que não discrimina ninguém. Todos estão debaixo, sob o poder desta pandemia, de uma forma ou de outra, em maior ou em menor proporção. Todos nós somos atingidos. E em meio a esse caos sanitário, nós percebemos uma crise moral, uma crise de integridade que percorre Brasil de norte a sul, que povoa os 3 poderes da nação e nos faz perguntar: Deus, por que o Senhor não toma
providências com relação a isso. Era a pergunta que Abacuque estava fazendo. Ele estava dizendo: por que tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, se eu não consigo ver o teu agir por conta disso? A terceira pergunta que Abacuque faz e que nos identifica novamente com ele, ela procede, por incrível que pareça, de uma resposta, ou da resposta que Deus dá a Abacuque às suas duas primeiras perguntas. Quando Deus resolve responder ao profeta, e quando Deus resolve muitos dos nossos questionamentos, às vezes a resposta de Deus traz novas dúvidas ao nosso coração. E, novamente, nós precisamos sobreviver a elas. No capítulo 1, no verso 5 e o verso 6, Deus vai responder ao seu profeta. Ele não está em silêncio. Então, ele responde ao seu profeta. E ele diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Essa é a resposta de Deus para o seu profeta. E Deus está dizendo que, sim, ele agiria, sim, ele traria juízo e julgamento à terra, mas ele está dizendo que, para isso, usaria um instrumento, e o seu instrumento é a nação caldeia, Babilônia, o Império Babilônico. E isso é que traz mais dúvidas ao coração do profeta, porque a Babilônia está sendo descrita aqui no capítulo 1 pelo próprio Deus como uma nação amarga e impetuosa. E se você percorrer depois o restante do capítulo, você vai ver alguns adjetivos que não são nada nobres para essa nação. Ela é descrita por Deus como amarga e impetuosa. Ela se apodera de moradas que não são suas. É uma nação usurpadora. O texto diz que eles são pavorosos e terríveis. Olha, eles criam o seu próprio direito e a sua própria dignidade. Eles não estão nem aí para direito internacional, para a Constituição. Eles são o seu próprio direito. E eles usam os seus cavalos tão ligeiros como se fossem leopardos. Os seus cavaleiros são ferozes mais do que lobos ao final do dia, lobos famintos. E esses cavaleiros voam como águia, estão em toda parte e são ágeis em devorar, são violentos e eles fazem cativos como a areia do mar. Eles escarnecem dos reis, zombam dos príncipes, riem-se das cidades fortalecidas, porque a sua máquina de guerra é capaz de passar por cima de qualquer muralha, de qualquer cidade fortificada. E eles passam diante das nações como passam um vento avassalador. E, por último, vai dizer, no versículo 12, que o seu Deus chama-se poder. O Deus dos babilônios é o poder. E o que Deus está dizendo ao seu profeta é que ele estará usando esta nação para exercer o seu juízo na terra. E aí, então, a dúvida vem ao coração do profeta. E essa dúvida é uma dúvida moral, porque ele vai perguntar como um Deus santo pode usar uma nação tão ímpia para castigar o seu próprio povo. Porque, diante do quadro pintado aqui de Babilônia, Abacuque olha para a sua nação e diz: não, nós não somos esse retrato mal acabado de civilização que é a Babilônia. Nós somos pecadores, a nossa nação é pecaminosa, mas não chega nem aos pés da Babilônia. Então, a pergunta de Abacuque se faz aqui, no versículo 12, 13, quando ele diz, ele novamente vem aos pés do Senhor e apresenta a sua dúvida. De novo, ao invés de virar as costas para Deus, ele questiona:
Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O que Abacuque não está entendendo é porque esse Deus justo, santo, é capaz de usar uma nação pecaminosa, ímpia, como Babilônia, para trazer juízo e julgamento à nação de Israel. É como se Abacuque estivesse dizendo assim: não, Senhor, dessa vez o Senhor está exagerando. Eu queria que o Senhor trouxesse juízo e julgamento à nação de Israel pelos seus pecados. Mas eu gostaria que fosse o Senhor mesmo a executar esse juízo da forma compassiva e misericordiosa, como o Senhor é. E ele não nega a sua relação com Deus. Ele diz que Deus é o seu Deus. Ele o chama de o meu santo. Então ele está como que desconhecendo o Deus da sua afeição. Porque o Senhor é capaz de usar uma nação assim tão ímpia. Porque o Senhor vai usar alguém ímpio para castigar o justo. Porque ele imagina que Israel é mais justo do que Babilônia. E sim, os pecados de Babilônia eram maiores do que o de Israel. Mas o que Deus está dizendo para o seu profeta é o que ele vai falar um pouquinho mais adiante, de que Deus vai usar todos os meios para trazer o seu povo de volta para o cumprimento da aliança. E Deus vai usar todos os meios, queridos, para nos levar de volta à sua presença. E por que duvidar de que Deus esteja usando esta pandemia para trazer um despertamento no seu povo, para trazer um reavivamento no meio da sua igreja? E perceba como a nossa situação é exatamente semelhante à de Abacuque, porque nós estamos vivendo uma crise. No momento de crise, nós podemos descambar para a incredulidade ou poderemos nos voltar para os pés do Senhor. O desafio do texto dessa noite é para olharmos para Abacuque e ver que ele fez o caminho de estar aos pés do Senhor, apresentando as suas dúvidas ao Senhor e fazendo aquilo que nós somos concitados, chamados a fazer nessa noite. Devemos agir de igual modo como o profeta agiu. Ele apresentou ao Senhor Deus 3 questionamentos. E, ao final dos seus 3 questionamentos, ele tomou uma atitude que é a atitude que nós devemos tomar. É a atitude que aqueles que têm a sua confiança em Deus devem tomar. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta, ao invés de virar as costas para Deus, ele voltou-se para o Senhor, apresentou os seus questionamentos para o Senhor, e aí ele diz: agora eu vou esperar para ver qual a resposta que Deus vai me dar. Ele não entende porque um Deus santo vai usar uma nação ímpia para castigar o povo da aliança. Como nós tantas vezes não entendemos porque Deus está usando uma arma tão poderosa como esta pandemia para trazer o seu povo de volta à aliança. Porque ele usou uma arma de guerra poderosa, sanguinária, cruel como Babilônia para trazer o seu povo de volta. Sim, foi isso que Deus fez. Sim, é isso que o profeta não está entendendo, porque que Deus parece que exagerou nas medidas. Porque parece que Deus carregou demasiadamente nas cores. O que o profeta não compreende é, sim, porque Deus está usando um instrumento tão mortífero como a Babilônia, que era cruel e que fazia cativos e que fazia corpos enfileirados aos borbotões, porque Deus está usando essa nação para trazer o seu povo de volta. É a mesma pergunta, por que Deus está usando uma doença de enfermidades de proporções mundiais como esta pandemia? Ou será que é possível Deus estar usando esta enfermidade de proporções mundiais para nos trazer de volta a Ele? E eu, olhando para esse texto, eu posso dizer, sim, irmãos, é possível.
É possível porque Deus, no seu amor, ele fez aquilo que ele fez com a nação de Israel. Ele mandou profetas, e ele vai dizer isso no livro do profeta Jeremias, que ele mandou profetas de dia e de noite. E ele advertiu o povo contra o pecado, ele advertiu o povo contra a sua iniquidade, ele advertiu o povo contra a idolatria, ele advertiu o povo de que eles estavam virando as costas para Deus, ele advertiu o povo de que eles estavam sendo incrédulos. E o povo fez o quê? Apedrejou os profetas do Senhor. O povo matou os profetas do Senhor. O povo encarcerou os profetas do Senhor. O povo não deu ouvido às profecias do Senhor. O Senhor lançou mão do ministério de Jeremias, que foi um ministério que durou 40 anos, dizendo a mesma mensagem de que do norte viria o inimigo, que eles seriam levados cativos para a Babilônia, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, mas eles não deram ouvidos. E é isso que está acontecendo aqui. Jeremias fez a sua profecia, o povo não escutou, e Deus está dizendo para Abacuque, Deus está respondendo ao questionamento de Abacuque, ele está vindo na sua profecia, e Deus está dizendo, sim, eu usarei essa nação ímpia e perversa para trazer o meu povo de volta. O que esse texto da Escritura está nos ensinando, meus amados irmãos, é que Deus vai usar todos os meios possíveis para nos trazer de volta aos seus caminhos. Então, não tenha dúvida de que Deus pode sim estar usando essa enfermidade de proporções mundiais, essa máquina de guerra chamada Covid-19, que tem matado dezenas de centenas, milhões. Não sei se já chegamos a milhões de corpos, mas seguramente chegaremos. Essa máquina de guerra, embora não seja a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus era que nos voltássemos para Ele através do seu amor, pela mensagem de amor. Mas sim, Deus pode usar essa máquina de guerra de proporções mundiais, como usou a máquina de guerra chamada Caldeia, Babilônia, para trazer o seu povo de volta. Meus amados irmãos, eu quero concluir esta mensagem respondendo agora a esses 3 questionamentos do profeta Abacuque, olhando para a conclusão desse texto e usando esses argumentos da palavra de Deus para nos mostrar, nos ensinar como sobreviver a essas 3 dúvidas que assaltam o nosso coração. Um Deus que parece não responder, que está em silêncio, um Deus que parece estar sendo intolerante, está sendo tolerante com a iniquidade, e um Deus que usa uma máquina mortífera para nos trazer de volta ou estabelecer o seu juízo na terra. Como sobreviver a isso? A resposta de Deus é o que nos faz sobreviver a esses questionamentos. A resposta de Deus é que nos faz viver por meio da fé. Sobreviver ao caos, aos tempos de crise. E a primeira delas, para cada 3 questionamentos, eu quero apresentar 3 respostas. A primeira é: Deus estabelece o seu juízo a seu tempo. Quando Abacuque se assentou e esperou a resposta de Deus, Deus respondeu assim no versículo 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O que Deus está dizendo é: a seu tempo ele trará juízo à terra. Mesmo usando Babilônia como instrumento para trazer julgamento ao seu povo, Babilônia também teria o seu próprio julgamento. A seu tempo, Deus traria juízo sobre a Babilônia. E em 530, mais ou menos, a Babilônia foi conquistada pelo imperador, por Ciro Medo-Persa. O juízo de Deus sobre Israel, sobre
Israel sobre o Reino do Sul, Jerusalém, veio em 578 através de Nabucodonosor. Mas o juízo de Babilônia veio em 530 com o imperador Ciro, o imperador Medo-Persa que conquistou a Babilônia. O que Deus está dizendo é: a seu tempo ele trará juízo. Ele trará juízo sobre o perverso. Ele trará juízo sobre o ímpio. Ele porá fim a esta máquina de guerra que era a Babilônia. Assim como Deus porá fim a esta máquina de guerra chamada Covid-19. A seu tempo, no tempo oportuno, no tempo propício, no tempo em que Deus achar adequado. Deus porá termo a isso. Eu lembro as várias passagens da Escritura em que Deus manda a peste no meio do povo, e a palavra de Deus, quando Davi olha para o anjo com a espada lá na eira de Araúna, o Senhor diz: chega, basta, já basta. Haverá um momento, haverá um tempo, não tardará, não falhará, Deus haverá de se manifestar, Deus está permitindo. Vai chegar um momento em que Deus vai olhar para esta pandemia e vai dizer: basta, já chega. Esse é o momento de terminar. O que Deus está dizendo para Abacuque é isso. Ele tem o controle de todas as coisas e essa máquina de guerra chamada Babilônia teria o seu fim. Como toda enfermidade, todo caos também terá o seu fim. No momento de Deus, o Senhor está dizendo: virá, não tardará, porque Deus dará termo a esse estado de coisa. E há algumas figuras que Deus vai dizer acerca de Babilônia que ele porá fim. E ele chama de novo Babilônia de saqueadora, conspiradora, promotora de violência, depravadora, idólatra e pagã. Ela chegará ao fim. Todo pecado, meus irmãos, toda iniquidade que parece graçar na nossa sociedade, que parece que não vai ter fim, Deus não fechou os seus olhos para isso. Deus sim julgará este tipo de coisa. Deus trará juízo contra essas pessoas. Deus trará condenação. E ai de nós se estivermos sendo contados no meio destes iníquos. A palavra de Deus está nos chamando. Se for a dúvida que estiver chegando ao seu coração, livre-se dela, liberte-se dela. Olhe para a palavra de Deus. Perceba, Deus, a seu tempo, trará juízo sobre todas as coisas. A segunda resposta está no capítulo 2, no verso 19 e 20. Diz assim: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que Abacuque está dizendo é que nós podemos sobreviver às dúvidas, porque Deus continua sendo um soberano imutável. Deus continua assentado no seu santo templo. Deus continua assentado no seu trono e ele continua reinando e governando todas as coisas. Abacuque está dizendo: creia na soberania de Deus. É possível sobreviver à dúvida, e ele, Abacuque, sobreviveu ao seu questionamento, porque ele olhou para o céu e ele viu lá no céu não o silêncio de Deus, mas ele viu o trono estabelecido de Deus, e ele viu Deus assentado no seu trono, e ele disse: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que ele está dizendo é: não há ninguém digno, não há ninguém tão poderoso, não há ninguém tão grandioso quanto Deus, e esse Deus que se assenta e reina, continua se assentando e reinando no seu trono, como sempre esteve. Creia na sua soberania, creia no seu poder, creia que ele tem as rédeas da história nas suas mãos, creia que ele tem os desígnios, os projetos, os pensamentos melhores para o homem. Creia que Deus dirige a sua e a minha vida. Pode parecer que ele está em silêncio, pode parecer que ele está sendo tolerante, pode parecer que ele está permitindo que o injusto prevaleça sobre nós, mas não é verdade. Ele, a seu tempo, agirá, e ele está onde sempre esteve, assentado no seu trono, reinando e governando sobre toda a terra. Terceira e última resposta para as dúvidas que nos assaltam está no versículo 13
do capítulo 3. Diz assim: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. O que Abacuque está dizendo é: Deus age em favor do seu povo. Ele vai usar nesse capítulo 3 várias figuras de Deus agindo sobre a natureza. E essas figuras descritas de modo poético, elas retratam a intervenção de Deus na história da nação de Israel ao longo de toda a história da nação, desde a libertação do povo lá no cativeiro egípcio, passando a entrada na terra prometida, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus derrotou o faraó, quando Deus mandou o maná, quando ele fendeu as rochas para sair água para o povo, e quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele abriu o Rio Jordão, parecia mesmo que Deus havia descido à terra com os seus cavalos. E aí essa figura ele vai usar Deus na sua cavalaria, e ele vai usar Deus como um guerreiro que tem nas suas mãos o seu arco. E ele diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Nos momentos de dúvida, meus amados irmãos, podemos olhar para a palavra de Deus e saber que Deus salva o seu povo. Isso fez, essas três verdades, essas três respostas, fizeram com que Abacuque fizesse aquela declaração de fé que fez no versículo 17 e no versículo 19. Essa declaração de fé, ela pode estar nos nossos lábios. Ela pode ser dita com propriedade para nós. Se olharmos para essas três verdades que respondem ou que são antídotos para aquelas três dúvidas, as verdades que não podemos esquecer nunca, meus amados irmãos, nos nossos dias. Deus estabelece juízo a seu tempo. A soberania de Deus continua onde sempre esteve, imutável. Ele continua sendo um Deus soberano. E, por último, Deus age em favor do seu povo. Ele sai para salvamento do seu povo. Confie em Deus. Creia na sua palavra. Olhe para os seus feitos. Confronte a sua própria experiência, aquilo que Deus já fez por você. Não deixe que o diabo use a dúvida para lhe afastar do Senhor, mas use a dúvida e direcione ela para quem tem as respostas para ela. Lance aos pés do Senhor. Apropie-se da sua palavra. Creia que ele sai em salvamento para o seu povo. E ao final, eu e você poderemos declarar, como declarou o profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente.